Gênesis capítulo 20. Vou pedir que os irmãos participem da leitura de forma responsiva. Eu lerei os versos ímpares e todos os irmãos juntos lerão os versos pares. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: vais ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta, e intercederá por ti, e viverás. Se, porém, não la restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos. Graças a Deus. Meus amados irmãos, a família de Abraão, uma família muito famosa, muito querida, né? Os muçulmanos conhecem a história da família de Abraão, os cristãos, os judeus, o mundo inteiro. E essa família já recebeu muitos títulos, né? Família da fé, conforme nós já pregamos, é o nome da nossa série de pregações, é Família da Fé. Domingo passado eu preguei o tema Família Amiga de Deus. Mas essa família também poderia ter um outro título, não muito agradável. Mas não tenho dúvida que esse título também caberia na família de Abraão, que eu chamaria de a família dos tropeços. Irmãos, Abraão e Sara tropeçaram muito. Tropeçaram várias vezes, tropeçaram feio. Mas a grande verdade é que esse título também caberia para a minha família. Caberia para a sua família, caberia para cada família da terra. É a própria Bíblia que diz, pela boca e pela escrita de Tiago, lá no capítulo 3, verso 2, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas. E Tiago também nos lembra que todos
qualquer que guarda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, queridos, biblicamente falando, todos nós, de alguma forma, podemos ser enquadrados e intitulados como também família de tropeços. E essa realidade dos tropeços, ela se espalha pelas famílias, pelas cidades, pelos países, pelas nações, pela sociedade de uma forma geral. Isso foi algo tão forte na época de Israel, que teve um momento que Deus falou com o povo de Israel pela boca do profeta Isaías, mostrando o quanto todos estavam tropeçando. Está escrito em Isaías 59:14, pelo que o direito se retirou. E toda vez que eu falo de direito, eu sempre lembro dos irmãos que labutam no direito, né? Especialmente do Ricardo, por causa de uma fala que ele me disse uma vez, pastor, está difícil exercer o direito, está difícil ser advogado nesse país, nesse mundo, né? Mas olha o que ele fala aqui, irmão Ricardo e demais irmãos, porque o direito se retirou e a justiça se pôs de longe. Gente, isso foi escrito há muitos anos, séculos antes de Cristo. Não mudou muita coisa, né? Porque a verdade anda tropeçando pelas praças. A verdade anda tropeçando pelas praças. E a retidão não pode entrar. Irmãos, o Espírito Santo inspirou os autores bíblicos. E inclusive Moisés, que foi o autor dos primeiros 5 livros da Bíblia. Deus poderia ter impedido a Moisés de registrar esses tropeços. Porque, afinal de contas, a Bíblia é dele, a revelação é dele. Mas Deus não impediu Moisés de registrar. Pelo contrário, os levou a registrar os tropeços, os erros, as falhas da família de Abraão e de tantas outras famílias, como a de Davi, e poderíamos enumerar tantas outras. E se Deus, que nos entregou a sua palavra revelada, a inspirou, garantiu a sua inerrância, a sua infalibilidade, nos revela essas imperfeições, é porque nós podemos aprender com elas. É para o nosso crescimento, é para que nós mesmos reconheçamos as nossas próprias imperfeições, os nossos próprios tropeços. Então, hoje nós vamos olhar um pouco mais para esse lado, um pouco negativo, vamos dizer assim, mas com a finalidade positiva, irmãos, de crescermos, de sermos confrontados, sim, mas edificados, transformados, fortalecidos no nosso Deus. Os tropeços da família, da fé, da família de Abraão, trazem algumas revelações muito importantes sobre a vida em família. E nós vamos então trazer pelo menos 3 revelações, ou 3 ensinos, 3 verdades sobre os tropeços da família e da fé e sobre as nossas próprias famílias. Em primeiro lugar, os tropeços da família e da fé revelam a imperfeição de toda família. Como os irmãos bem sabem, lá no capítulo 12, Abraão e Sara já tinham cometido esse pecado. Eles tinham ido para o Egito, chegaram lá, ficaram com medo de Faraó tomar na marra a sua esposa e matá-lo. Ele disse, olha, você fala só que você é minha irmã, que de fato eles eram meus irmãos, mas não diga que é minha esposa. Agora, de novo, comete o mesmo pecado. Quer dizer, então, além dessa meia-verdade, Abraão e Sara tropeçaram por desconfiança, por medo, por ansiedade. Recomendo que você ouça a pregação de hoje de manhã, pastor Frederico, o evangelista Frederico pregou nesse texto, eu não vou entrar nesse detalhe. Ele falou muito sobre o lugar do medo, o que o medo faz, depois você confere lá. Mas o fato é que, de fato, pecaram por medo, ansiedade e especialmente pelo desejo de controlar as coisas. Muita gente não gosta de uma frase que é muito dita por cristãos, né? E alguns cristãos também não gostam dessa frase, e não cristãos então detestam. Quando alguém fala assim, Deus no controle, tem gente que não gosta, né? Eu tenho dúvida que Deus está no controle, devemos viver assim, nessa dependência dele. Mas muita gente que não gosta dessa frase, gosta muito da frase assim, eu no controle. Ou pelo menos gostariam de estar no controle, né? Tentam estar no controle. Mas isso é querer ser Deus.
A gente não quer que Deus seja Deus, que Ele esteja no controle, mas a maioria das pessoas querem ser Deus, na sua própria casa, na sua igreja, na sociedade, no seu escritório, no seu hospital, no seu condomínio, quer controlar o incontrolável. Então havia um combinado entre Abraão e Sara, de não contarem a verdade sobre o fato de eles serem casados. E a finalidade era se protegerem, controlar alguma situação que pudesse ser prejudicial a eles. Mas, irmãos, a grande verdade é que a mentira nunca protege ninguém. O máximo que ela pode fazer é adiar uma situação por algum tempo, mas no dia que ela é descoberta, o estrago é maior, os prejuízos são maiores, as tragédias são maiores. A verdade é que liberta, a mentira aprisiona. E quando uma família inteira está mentindo, isso é terrível. Então, por mais que a sua família pareça bem, por mais que a sua família pareça uma família crente, presbiteriana, reformada, por mais que pareça uma família unida, mas se essa união da sua família, esse bem-estar da sua família, é firmado em algo contrário à vontade de Deus, você precisa se arrepender. Sua família está em pecado. E preste muita atenção, queridos. Se a sua família pode estar muito bem alinhada entre si. Está todo mundo alinhado num assunto, nas decisões, na direção. Mas se não estiver alinhada com Deus, sua família está em pecado. Lembra de Ananias e Safira? Estavam alinhados para mentir, mas não estavam alinhados com o Espírito Santo. E viram a consequência. Vejam, irmãos, que terrível. Abraão e Sara agem de maneira contrária aos planos de Deus, agem de maneira contrária à promessa de Deus. Irmãos, é incrível como nós temos a tendência de querer atrapalhar Deus. Tem um ditado que minha mãe sempre me dizia, quando eu estava querendo ajudar alguma coisa que eu não dava conta, eu falei, meu filho, muito ajuda quem não atrapalha. Agora não é hora, depois a gente conversa sobre isso, depois você faz isso. E às vezes a gente quer ajudar, mas às vezes está atrapalhando, dificultando, atrasando. E às vezes ainda nos vangloriamos de sermos muito bons pais, muito bons maridos, boas esposas, bons filhos, temos excelentes casamentos, como Abimeleque, os irmãos viram aqui. Abimeleque provavelmente era um título, como Faraó, César, né? Porque tem vários momentos de Abimeleque na Bíblia, não é o mesmo, é porque era um título. Era um rei de um lugar chamado Gerar, e ele também, quando Deus se revela a ele também se apresenta, não, Senhor, mas olha, eu sou um cara sincero, eu fiz isso daqui, mas na verdade foi na sinceridade do meu coração, na minha inocência, na minha retidão. É nada, mesmo que Sara não fosse esposa de Abraão, ele não podia sair tomando a mulher só porque ela é bonitona e agora eu quero mais uma para o meu harém. Ele achava-se muito bom, como muitas famílias se acham muito boas. Mas Deus sabe, irmãos, que nós não somos perfeitos. E por isso, muitas vezes, irmãos, Deus quebra a nossa vaidade, quebra nosso orgulho, nossa soberba. E uma das formas de Deus fazer isso é nos deixando à mercê das nossas próprias escolhas. Quando a gente teima em fazer algo contrário à sua vontade revelada nas Escrituras, ok, fica à vontade. E aí a gente toma aquelas decisões, todos nós já tomamos decisões erradas, atira a primeira pedra quem nunca o fez, e aí nós erramos e nós sofremos com isso, mas muitas vezes Deus permite para que sejamos quebrantados, humilhados e transformados, e principalmente para que o busquemos, para que vejamos que nós não somos nada sem Ele, para que nós nos rendamos a Ele, vivamos uma vida na dependência dEle. Sim, irmãos, nós precisamos crescer em santificação, precisamos crescer em maturidade, mas antes da gloriosa volta de Cristo, todos nós seremos imperfeitos, ainda. Todos nós vamos lutar com dificuldades, como pobres, cegos e nus.
Então eu pergunto a você, por que nós não compartilhamos mais nossas fraquezas uns com os outros? Por que tantas pessoas fogem de um discipulado mais profundo? Por que metade da nossa igreja ainda não está envolvida num grupo de discipulado? Claro, eu sei que há pessoas que não conseguem por agenda, isso tudo bem. Mas a grande verdade, irmãos, é porque nós não queremos expor nossas fraquezas. Porque nós queremos manter uma aparência de que somos gente muito boa, de que nossas famílias não têm problemas. Como nós precisamos abrir mais nossos corações, como nós precisamos ser mais transparentes, como nós falamos, esse hino que nós aprendemos hoje de manhã e de noite, é um hino que descreve tudo que Deus já está fazendo nessa igreja e quer fazer, como uma família que abre os corações, que reparte o choro, a alegria, o pão, o café, as dores, as tentações e os pecados. Por que tanta hipocrisia, irmãos? Irmãos, a igreja, na verdade, é o lugar, biblicamente falando, onde mais deve-se ter consciência das suas imperfeições. Quem acha que não tem imperfeição não precisa buscar a Deus. Lembra de Jesus? Os sãos não precisam de remédio, mas os enfermos. Então aqui, nessa igreja, em toda a igreja de Cristo, não é lugar de gente que se acha perfeita. É lugar de gente que sabe que é imperfeita. Que sozinho não dá para caminhar. Que precisa de gente para ajudar, precisa de Deus, precisa da graça. Irmãos, quantas vezes temos repetido os mesmos erros? E eu te pergunto, os irmãos aqui que estudam ou que dão aula, quantas vezes alguém repete uma prova? Repete um teste? Quantas vezes for necessário até ele ser aprovado? Senão não forma, senão não recebe o diploma. Assim, irmãos, é a aprovação das nossas vidas, da nossa fé. Irmãos, enquanto confiamos mais em nós do que no Senhor, Ele vai permitir mais provas para que a gente definitivamente aprenda a confiar nele. E mesmo que a gente aprenda a confiar nele, Ele pode também permitir provas que nos levem para mais perto dele, num patamar mais e mais de santificação na presença dele. Eu já ouvi crente reclamar, mas agora que eu já tenho tanto tempo de igreja, agora estou passando por uma situação tão mais grave, querida, porque agora você está mais forte. Não é assim? Aqui tem um casal que eu amo muito, que é o Ricardo, e nós nos encontramos direto na academia, né, Ricardo? Aliás, a família, né? Nós, os três, né? E pela fé, em breve, Magna irá. Amém, irmãos? A igreja diz amém. Magna, agora não tem jeito não, querida, essa semana sem falta. Irmãos, orem por mim, porque eu acho que eu vou apanhar quando chegar em casa. Olha, em casa está eu, Gabriel e Mateus, só falta Magna. Ixi, eu só estou piorando a situação. Mas, enfim, mas o que eu queria falar, voltando ao prumo da palavra, é que nós estamos lá, né, malhando. Aí, de vez em quando, muda a série. Geralmente, a série não muda para baixo, ela muda para cima. Acredita-se que nós estamos, né, melhorando, né? A prova vai se tornando maior e nós vamos crescendo. Tudo bem, isso é bom. Mas, justamente, a gente está ali, malhando, por exemplo, porque a gente sabe que a gente é fraco, não é porque a gente é forte. Porque sabe que vai ficando velho, vai ficando mais fraco, precisa manter o esqueleto em pé, precisa cuidar da saúde, a coluna precisa ficar aprumada, né? Precisamos cuidar da nossa saúde, por isso que a gente vai buscar. Meus amados irmãos, mas a história começa muito tempo atrás. Os irmãos se lembram dos nossos primeiros pais, Adão e Eva? Eles eram perfeitos inicialmente, mas exatamente no dia que Adão e Eva resolveram confiar mais em si, na sua própria decisão, na sua própria escolha, do que no Senhor, foi quando eles caíram em pecado. No dia que eles se acharam mais sábios do que Deus, ou queriam se tornar mais sábios do que Deus, houve a queda no pecado. E depois da queda de nossos primeiros pais, nunca mais houve uma família perfeita, nem a família de Jesus, exceto ele, mas os irmãos dele, todos falharam. A Bíblia é muito clara, irmãos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A própria igreja, que é a grande família de Deus na terra, a igreja militante, ainda é uma igreja imperfeita. Então, se você tem estado magoado com a igreja, chateado com a igreja, perdoe quem te magoou e congregue. Porque
Porque você não vai achar nenhuma igreja perfeita aqui na terra. Se você quer uma igreja perfeita para hoje, uma família perfeita para hoje, então o Senhor vai ter que te matar e te levar. Porque lá no céu a igreja é perfeita. Mas aqui você vai encontrar ainda gente imperfeita. Mas houve, irmãos, um ser, nascido de mulher, que mesmo vivendo em uma família imperfeita, foi perfeito e viveu de forma perfeita. Ele se chama Jesus Cristo. Ele é a perfeição que cada pessoa precisa. Ele é a perfeição que deve estar presente na sua família. Deixe-o guiar a sua família. Lembra de Paulo falando para o carcereiro de Filipos? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus foi provado, tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele é o único que pode guiar famílias imperfeitas como nós. Sim, marido, biblicamente, é o que conduz o seu lar, do ponto de vista da instituição família. Mas a Bíblia diz também que o cabeça do marido é o Senhor Jesus. Então, deixe aquele que é perfeito guiar a sua família, consertar a sua família, ajudar a sua família. Mas, em segundo lugar, irmãos, os tropeços da família e da fé revelam os prejuízos para toda a família. Essa meia-verdade de Abraão e Sara trouxeram vários e sérios prejuízos para todos os envolvidos naquela situação. E Abimeleque, o rei, que tinha levado Sara para o seu palácio, sabiamente confrontou Abraão. E uma coisa que Abimeleque faz muito bem, eu achei muito interessante a maneira como ele faz, que Abimeleque fala o seguinte: Abraão, você só pensou em você. Você não pensou nos prejuízos, nos problemas que você ia trazer para os outros, para a minha família, para minha esposa, para as minhas servas, para o meu reino, para o meu país. Irmãos, os tropeços da família e da fé não afetam só a família e da fé, afetam as pessoas ao redor. Algumas famílias são até bastante cuidadosas, e aparentemente corretas com relação a si mesmas. Até se cuidam bastante, mas de uma maneira quase que psicopática, elas não sentem culpa quando eles causam prejuízos a outras famílias. É interessante que, se você avaliar os filmes, as novelas, os contos, as séries, sempre tem um psicopata, ou uma família inteira, que apronta tudo e não sente culpa de nada. Destrói outras famílias, destrói uma cidade, um país, mas não sentem culpa. Não percebe os prejuízos que causam aos outros. Não vou citar nomes aqui por questão ética, mas quando a gente olha para a história do Brasil, e a história antiga, a história recente, famílias e famílias que se ajuntam, estão alinhadas para prejudicar. Erram, tropeçam e trazem prejuízos. Queridos, muito cuidado, os pecados de sua família podem acarretar problemas para as famílias do seu condomínio, sabia? Do seu trabalho, da sua igreja. Mas a grande verdade é que, no final das contas, todas as famílias, de uma forma ou de outra, sofrem as consequências do seu pecado, dos seus tropeços, inclusive a sua família. Irmãos, Abraão queria proteger, mas pensa o constrangimento e os riscos que Abraão colocou para a vida de Sara. Sua esposa foi tirada do seio da sua casa, levada para um outro lugar. A gente pode imaginar o coração de Sara. Sara era obediente, Sara foi, mas eu duvido, a Bíblia não fala desse detalhe, que Sara estava confortável naquela situação. Muitas vezes, um cônjuge dentro de casa se submete às situações do outro cônjuge, aparentemente concorda, mas às vezes está subjugada pelo pecado do outro, seja com violência verbal, com violência emocional, com violência doméstica. Não permita que isso aconteça dentro da sua casa. Procure ajuda, procure os pastores da igreja, procure os presbíteros, procure a delegacia, se for o caso, mas nós não podemos consentir que os prejuízos para a família continuem por causa do abuso de alguém.
Às vezes pais contra filhos, filhos contra pais, netos contra avós. Aqui em Jardim Camburi tem muito idoso cuidando de neto e netos que abusam dos avós. Vai na unidade de saúde e pergunta lá os casos enormes, de quantidade. Prejuízo e prejuízo por famílias que desprezam os outros, que abandonam seus idosos e vai prejudicando todas as pessoas ao seu redor. A questão das drogas, que é um flagelo no mundo hoje, e é dificílimo, Deus que me livre de lidar dentro da minha casa com isso, espero que nunca lide, mas eu lido com muita gente que lida, né? Então eu vejo, é difícil, longe de mim, irmãos, julgar qualquer família passando por isso. Mas a grande verdade é que muitas famílias tropeçam muito na maneira de lidar com isso. Não vou dizer nem que é por maldade, mas precisam ganhar sabedoria, porque só vai trazendo prejuízos e prejuízos e prejuízos que não acabam mais. Interessante que esse acontecimento aqui de Abraão e Sara, ele aconteceu logo depois, algum tempo depois, daquelas 2 vezes que Deus prometeu, daqui 1 ano, Sara vai ter um filho. A Bíblia não diz, mas não é forçar o texto, imaginar e pensar que Sara pudesse já estar grávida. Muito provável, porque a promessa já tinha sido feita há pouco tempo atrás, talvez 1 mês, 2, 3, 4, não sei. E ela estava ali, havia ali uma ameaça, uma situação importante. Irmãos, sejamos mais vigilantes com o que falamos e fazemos dentro de casa, na nossa vida. Tudo na vida tem consequências. Preste atenção na lei da semeadura. Está escrito em Gálatas 6,7, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Cuidado com os prejuízos que os seus tropeços podem vir a causar sobre a sua casa, sobre seus descendentes, sobre tantas pessoas. Irmãos, em se tratando do pecado, ele sempre trará consequências maléficas. E a pior delas, né, a final, é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas às vezes a pessoa fica esperando logo a morte física, que já vai, que é o resultado geral para toda a humanidade. Mas, irmãos, antes da morte física, muitas vezes vem morte de relacionamentos, morte das emoções, as pessoas vão morrendo aos poucos. Morte espiritual. Quantas famílias desanimadas espiritualmente, desigrejadas, sofrendo, porque foi deixando, foi tropeçando aqui, tropeça acolá, até que não conseguiam mais servir ao Senhor. Pode haver consequências do pecado para quem peca, para os outros, para as futuras gerações. O maior exemplo disso, novamente, são os nossos primeiros pais. Irmãos, lê o Gênesis 3. Quando Adão e Eva pecam, Deus anuncia consequências não somente para eles. Não foi só o fato de terem saído do Jardim do Éden. Ele diz agora, todas as mulheres terão dores de parto multiplicada. Os homens vão ter muito mais dificuldade para poder ganhar o pão de cada dia. E vai falando, e vai dizendo. Assim como Abraão, nós e nossas famílias têm uma grande responsabilidade de ser sal da terra e luz do mundo, de abençoar onde nós estamos vivendo. Mas se Abraão falhou, seu descendente Jesus Cristo não falhou. A Bíblia diz que Jesus fez exatamente tudo o contrário do que o homem tem feito. Dentro da sua própria família, ao seu redor, como Cristo foi perfeito, como ele se entregou, como ele deu a sua vida para resgatar, para ressuscitar, para nos dar vida. E a consequência maior disso é que todo aquele que crê em Jesus, na sua pessoa, na sua obra, diz a Bíblia que ele será salvo. E quebra a principal consequência, que é a condenação eterna. Porque, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, quero considerar com vocês que os tropeços da família da fé revelam a graça de Deus sobre toda a família. E nós vemos aqui a graça de Deus sobre um pagão, sobre um ímpio, que era Abimeleque. Ele não cria no Senhor como Abraão cria.
Mas a graça comum de Deus está sobre todos, todas as famílias da terra. Agnósticos, ateus, muçulmanos, hindus, animalistas. A graça de Deus é algo tão maravilhoso, tão poderoso, que ela tem preservado ainda a humanidade e cada família, em cada lugar, como preservou a família de Abimeleque. Deus primeiro fala que vai matá-los, mas depois o Senhor fala, olha, mas se houver arrependimento, se você restituir, não vou fazer isso, como Deus não fez, agindo graciosamente com ele. Deus falou com aquele rei que não era seu servo, em sonhos, como ele falou com Abraão e com muitos profetas. Nunca duvide que Deus pode falar com uma pessoa que não crê. Deus pode falar se assim ele o quiser. Embora em um primeiro momento tivesse vindo a esterilidade, né, sobre as mulheres da casa de Abimeleque, Deus curou as mulheres da casa de Abimeleque, fazendo com que elas pudessem ter filhos. Graça de Deus sobre aquela família que não amava o Senhor. Mas a gente vê muito mais graça, obviamente, sobre a família de Abraão, o amigo de Deus, sobre a casa de Abraão. Apesar da situação vergonhosa que Abraão se meteu, uma coisa linda que Deus faz aqui. Deus sustenta diante de Abimeleque que Abraão era um profeta. Poxa, vou ser sincero, às vezes quando uma pessoa que a gente relaciona apronta dá uma vergonha, né? Não vontade nem visitá-lo durante um tempo. Quanto mais dizer que ele é nosso amigo. Dá vontade até desconectar ele da amizade do Instagram e do Facebook. Pô, o camarada está falando muita besteira. Eles vão me associar a ele, né? Eu acho que no ano passado da política, muitos tiveram vontade de fazer isso, né? Você é meu amigo, mas você está aprontando muito na internet, viu? Para com isso. Mas Deus não se desconecta de Abraão. Apesar de ver Abraão fazendo errado, Deus chega para Abimeleque e fala assim, ele é meu amigo, ele é meu servo, ele é profeta, e vou dizer uma coisa para você, se Abraão interceder por você, eu vou ouvir, e vou curar sua família, e não vou matar ninguém. Eita Deus gracioso. Irmãos, é por isso que eu estou aqui pregando para os irmãos, é por causa da graça de Deus. Eu nunca me esqueci quando eu discerni que Deus me queria no ministério, aos 20 anos de idade, isso já tem 35 anos atrás, dentro da Universidade Federal, passando um momento de deserto espiritual, sofrendo, tropeçando, os irmãos não imaginam quantos tropeços dentro daquela universidade, uma luta, uma angústia, uma dor, vontade de morrer, e aí veio aquela coisa, né, Deus usando pessoas, olha, Deus quer te quer no ministério pastoral. E eu falava, Deus, o senhor está ficando louco, porque eu jamais me chamaria para ser pastor, nunca. Já eu me conheço. Eu já tinha consciência dos meus tropeços. E Deus insistia, eu também tenho, querido, consciência, mas eu vou te levantar, eu vou te curar, eu vou te santificar, eu vou te preparar. Irmãos, é graça de Deus. Graça de Deus. Eu tenho um grupo de WhatsApp com amigos da época de segundo grau, do ensino médio, né? Imagina, isso já tem muitas décadas que terminamos o ensino médio, né? Um dia desse nós fomos um churrasco juntos, fomos eu, Magno, Gabriel e Mateus. A minha família era a única família que estava completa no churrasco. Na verdade, geralmente só vão os homens, né? E aí, o dono da casa que nos recebe, sempre fala, poxa vida, traz as mulheres, porque minha esposa sempre está aqui para receber e não vem nenhuma mulher. E eu chamei, falei, meu amor, vamos, porque a dona da casa sempre reclama que não vai nenhuma mulher. Aí eu fui e coloquei no grupo, olha, irei eu, minha esposa e meus filhos. Aí logo vários se animaram, minha esposa resolveu também, minha esposa resolveu também. E tivemos um dia maravilhoso, né, e tal, e um dia ensolarado, e muita carne, muito churrasco, tudo de qualidade, né? E a maioria dos meus colegas bebem muito, então a cerveja rolava solta, eu sou abstinente, né, por convicção pessoal, fiquei ali e junto com eles, né? Aliás, em quase todos os churrascos que eu vou, eu sou sempre o motorista da rodada, né? Sempre sou eu que levo. Já levei em Cariacica, Vila Velha, eu já pego assim, eu já nem vou de carro, eu pego aqui, vem de carro, depois eu pego um do carro deles para poder trazê-los, né? Mas foi uma coisa tão bonita, porque depois minha família saiu, eu fiquei um pouco mais, eles elogiaram, e aí passaram esses 2 dias, o pessoal do grupo, né? Manda aí a conta, porque
nós queremos pagar o churrasco. Um churrasco desse ficou muito caro, tinha muita coisa boa, muita fartura e tal. E aí, insistiram, aí o dono da casa colocou assim: não, eu não vou cobrar esse churrasco. Eu já fui muito bem pago, muito recompensado. Palavras dele, irmãos, para a honra e glória do Senhor. Pastor Ronildo e sua família estiveram aqui e oraram por nós. Já está pago. Irmãos, eu sei o quanto que eu sou falho, mas esse é o Deus que nós servimos. Ele é gracioso. Mesmo Deus me conhecendo, sabendo que minha família também não é perfeita, mas estar ali com aquelas pessoas, podemos expressar um pouco da graça de Deus sobre aquelas pessoas. Eles viram a graça de Deus, de alguma forma, em nossos corações, em nossos rostos, em nossa conversa, em nossa presença ali. Então, os tropeços de uma família revelam também a graça de Deus sobre toda a família. E de fato, a gente sabe que Deus ouviu a oração de Abraão. Deus ali honrou Abraão, mesmo ele não merecendo. E Deus continua ainda sendo gracioso comigo e com você. Amém, meu irmão? Creia na graça. Abandone o orgulho, a vaidade, mas dependa da graça. E que essa graça te sustente, te renove, te santifique, te anime a vencer seus tropeços, suas falhas, suas dificuldades. Como diz aquele cântico lindo, todos necessitam de amor, de um amor perfeito, perdão e salvação. Irmãos, o que mais revela a nossa necessidade da graça de Deus são as nossas imperfeições. Nossas falhas, fraquezas, deficiências e até quedas são também oportunidades para a manifestação da graça de Deus sobre todos nós. Sim, devemos depender de Deus para não cairmos, mas se cairmos, que Deus seja glorificado e nos levante em nome de Jesus. Por meio do primeiro Adão, a sua queda, o homem tem experimentado tanta desgraça, mas por meio do segundo Adão, o Senhor Jesus Cristo, o homem pode experimentar superabundante graça. Está escrito, eu vou ler literalmente o que está em Romanos capítulo 6. Todavia não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça em Cristo veio a graça de Deus sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que voltasse a ofensa, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, pela vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Quaisquer que sejam as fraquezas da sua família, da sua vida, mesmo que sejam fraquezas até morais ou espirituais, ou até tentações ao pecado, saiba de uma coisa, em Cristo você pode vencer. O Senhor, Ele vai habitar em nós para nos curar, libertar, santificar. Maridos, vamos ser sinceros, amar nossas esposas como Cristo amou a igreja, todos nós tropeçamos nisso. Quantas vezes nós amamos mais a nós mesmos? Mas Cristo habita em nós para nos ajudar cada dia mais a estar perto desse alvo, amém? Meninas, amarem seus maridos e respeitá-los, como Deus ordena, né? Respeite a seu marido. Às vezes é difícil, porque o marido, a gente acha que ele está errado,
Você acha que está, mas respeite no poder de Cristo. O Senhor está com você para te capacitar. Pais, se vocês não têm conseguido educar seus filhos na disciplina e demonstração do Senhor, a graça de Deus pode te ajudá-lo. Porque a graça de Deus é educadora, ela transforma. Irmãos, tudo que nossas famílias precisam pode ser encontrado na graça de Deus. Ela nos basta. É a promessa da palavra de Deus. Quero concluir esta mensagem lembrando, dizendo, Deus quer que nós reconheçamos nossos tropeços, nossos pecados. Quer que nós nos arrependamos deles, sim. Quer que nós os abandonemos. Agora, não faça a confissão como Abraão fez aqui. Os irmãos, vocês observaram, mas quando Abraão vai fazer, responder a Abimeleque, ele ainda tem a cara de pau de querer assim que meio que justificar e julgar a culpa um pouquinho para Sara. Né? A gente tem essa tendência, né? Às vezes até quando, oh, Senhor, eu pequei, mas o Senhor sabe, na carne fraca, aquela situação, aquele homem, aquela mulher, aquela igreja, aquele pastor. Irmãos, olha, vamos direto ao ponto, Senhor, eu pequei, eu assumo minha responsabilidade, eu ofendi o Senhor, eu ofendi a minha esposa. Quando a gente quer consertar algo com Deus ou com alguém, a melhor coisa é não justificar. Você começa justificando, já fica, vai logo no ponto, assume, a minha parte é essa, eu estou falho. Ah, mas o outro também errou. Deixe que ele confesse, deixe que Deus toque no coração dele, não precisa se jogar na cara dele. Faça a sua parte e deixe que Deus vai fazer a parte dele, a pessoa também. Apesar disso, irmãos, Abraão e Sara creram no Senhor e foram perdoados, e foram restaurados. Existem muitas famílias tropeçando porque ainda não depositaram totalmente sua fé em Cristo. Confia ainda em si mesmos, nos outros. Confie, irmãos, não importa o que esteja acontecendo na sua casa. Não importa. Pode ser uma situação gravíssima, mas creia que Deus pode transformar isso em nome de Jesus. Você não tem sabedoria para resolver, você não tem forças para resolver, mas o Deus que você serve tem. Se você não sabe o que fazer, então não faça nada, apenas ore, 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 até que Deus faça algo. Ouça as palavras do próprio Cristo. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Muitas pessoas ainda não colocaram suas vidas em Cristo, não creram de verdade, não se arrependeram, não o servem, porque ainda olham e tropeçam quando olham para Cristo. Questionam, a fé vacila. Muitas pessoas admiram Cristo, admiram a Bíblia, admiram a palavra, mas ainda não se renderam. Mas felizes são aqueles que olham para Cristo e não vêem nenhum tropeço. E vê, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele viveu de forma perfeita, e Ele pode habitar em mim e fazer-me um homem cada dia mais aperfeiçoado em nome de Jesus. Crê em Cristo, entregue a sua vida ao Senhor, pare de desculpa e justificativa. Não estou falando aqui de religião, estou falando de relacionamento. Declare quem é o Senhor na sua vida. Não estou falando de se render a homens, uma denominação, mas se render ao Supremo Criador do Universo, ao Redentor, ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos Reis, àquele que um dia todos os joelhos vão se dobrar. Então, queridos, já que vão se dobrar, dobre agora. Fala, Senhor, eu reconheço que eu sou imperfeito, eu reconheço que a minha família o é, mas eu quero viver na tua presença, me aceita e me recebe. Apegue-se à linda promessa de Deus, registrada na carta de Judas, o irmão de Jesus. Olha que promessa maravilhosa para mim e para você. Você que ainda mesmo já servo também, mas ainda está tropeçando muito em certas coisas. Se você continuar dependendo de você e de artifícios humanos, vai tropeçar mais ainda. Mas se você confiar na promessa de Deus, depender do Senhor, você vai ficar em pé para a glória de Deus. Porque está escrito lá em Judas capítulo 1, verso 24. Ele é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória. Deus quer nos apresentar, o Senhor Jesus quer nos apresentar diante do Pai
e vai fazê-lo isso não com vergonha de nós, mas com alegria. Pai, esse é meu irmão mais novo, pelo qual eu morri, e ele não viu tropeço em mim, ele creu em mim, ele se rendeu a mim, e ele foi crescendo e vivendo na minha dependência, e hoje eu o apresento, porque hoje ele vai viver eternamente conosco, onde nunca mais haverá qualquer tropeço. Amém, meus irmãos? Sempre, porque é aos pés do Senhor, é quebrantados diante dele, que Deus nos levanta de nossos tropeços, e que Deus também nos guarda de tropeçar, conforme a sua soberana vontade.